Amados irmãos, em São João 8,32 nós vemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como adventista do sétimo dia, sempre que eu lia esse verso, eu pensava nas pessoas não adventistas. Afinal de contas, eu, adventista, julgava já conhecer a verdade. Porque a verdade, para mim, se resumia a um conjunto de doutrinas. Acredito que hoje isso acontece com a grande maioria de adventistas. Ao ler esse verso, penso também nas pessoas não adventistas. Se julgam conhecedores da verdade, então acham que quem precisa conhecer a verdade? Os não adventistas, as pessoas que estão lá fora. Amados, mas hoje, quando eu leio esse verso, eu penso primeiramente nos meus irmãos adventistas. O que causou essa mudança é que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós devemos analisar 4 questões fundamentais. Primeiro, para quem Jesus Cristo estava falando? Aqui no verso 31 esclarece essa questão. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Vejam, Jesus Cristo estava falando para os judeus, que era a igreja de Deus na época. E os judeus que criam nele. Então, essa não é uma mensagem de Jesus para as pessoas fora da igreja. É uma mensagem de Jesus para a sua igreja, para as pessoas que criam nele. Uma segunda questão importante é: o que é a verdade? Em São João 14,6, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejam, a verdade é mais que um conjunto de doutrinas. A verdade é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus. Sendo assim, vem a terceira questão importante que nós devemos analisar. O conhecimento não pode ser um conhecimento teórico. O conhecimento aqui é um conhecimento prático, experimental, com Jesus Cristo, de vivência, de intimidade com Jesus Cristo. Não pode ser apenas um conhecimento teórico, frio. Não, amados. Então, nós precisamos entender para quem Jesus Cristo está falando para a gente, para nós, dentro da igreja. A verdade é a própria pessoa de Jesus Cristo, é mais que um conjunto de doutrinas, e não pode ser apenas um conhecimento teórico. E a quarta questão, que eu acredito ser ainda mais importante aqui, irmãos, para a gente entender a nossa realidade, do que está acontecendo hoje no meio adventista, é entender do que Jesus Cristo está nos oferecendo libertação. Que libertação é oferecida aqui nessa mensagem, amados? Os judeus, quando ouviram Jesus falar de libertação, eles disseram: olha, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Eles não enxergavam a escravidão na qual eles estavam. Isso se repete hoje no meio adventista. No verso 34, nós entendemos, vemos a resposta para essa questão também. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo ou escravo do pecado. Ah, meus amados, hoje eu penso com tristeza, primeiramente nos meus irmãos adventistas, ao ler São João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Primeiro, eles não acreditam na possibilidade da libertação do pecado. Não acreditam. Nossos pastores pregam nos nossos púlpitos: vamos continuar pecando até a volta de Jesus. Viver sem pecar é uma heresia. É uma coisa de perfeccionista, de fanático. Então, primeiro, não reconhecem a possibilidade da libertação da escravidão do pecado. Parece se conformarem com essa escravidão, viver na escravidão. Que como assim? Como nós iremos glorificar a Deus com esse pensamento? Entende porque eu penso nos adventistas, amados? Primeiramente,
A Igreja Adventista do Sétimo Dia, dentro dessa Igreja Adventista, que é uma igreja que surgiu no momento profético, com a missão de pregar as 3 mensagens angélicas, dentro dessa igreja vai surgir o verdadeiro remanescente, a Igreja Triunfante. Pessoas que reconhecerão sua realidade, mas mais que isso, reconhecerão também em Deus o poder libertador dessa escravidão do pecado. Pessoas que acreditarão que o poder da graça de Deus é muito maior que o poder do pecado. Buscarão e encontrarão em Deus a libertação para essa escravidão. E então, servos de Deus, com o rosto a resplandecer de santa consagração, irão iluminar esse mundo de trevas, de pecado, refletindo o caráter de Cristo. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós oremos para que nós, adventistas, não possamos ter no nosso meio essa descrença, essa falta de fé no poder de Deus. É preciso que os adventistas acreditem nessa possibilidade para que possam buscá-la e alcançá-la no poder de Deus. Eu quero fazer parte desse grupo de pessoas que um dia estará refletindo o caráter de Cristo e estará realmente preparado para ver Jesus Cristo voltar sobre as nuvens dos céus. Espero que você também esteja, meus amados. Vamos orar uns pelos outros e, como adventistas, vamos reconhecer a nossa experiência, a nossa responsabilidade que nós temos como uma igreja profética de pregar, não apenas com teorias, com doutrinas, mas sobretudo como testemunhos vivos do poder regenerador e libertador da graça de Deus. Que Deus nos liberte, que Deus nos salve, antes que seja tarde demais.